Quero saudar a igreja, a paz do Senhor. Gostaria de ficar assim um minuto de pé. Quero agradecer a Deus pelo livramento que Ele me deu 2 dias, 3 dias, né? E eu vim agradecer ao Senhor nessa noite. Deus sabe por que teria atrasado nessa noite, mas eu vim adorar o nome do Senhor. Tudo que tem fôlego louva o nome do Senhor, né? Vamos estender nossas mãos e abençoar aquele que é mais que abençoado nessa noite. Amém. E exaltar e glorificar o nome dele que está na casa. Porque grande aqui é o Senhor, aleluia. Ele é o dono da festa nessa noite, aleluia. Pai querido, Pai amado, nessa noite rendemos graça ao teu eterno nome. Porque a tua palavra diz que nem, aleluia, olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado, Pai, para a tua igreja. Oh, Pai, quero pedir perdão nessa noite por meus pecados, por minhas falhas, por minhas transgressões. Porque eu não sou nada, sou pó e cinza diante daquele que tudo pode. Mas queremos nessa noite, aleluia, te engrandecer, ó Deus. Porque o Senhor tem feito grandes coisas no meio de nós. Ah, Pai, há coisas que podemos ver e outras que não vimos. Porque há uma batalha, Pai, há uma guerra, mas o Senhor tem nos livrado. O Senhor tem nos guardado, o Senhor tem contemplado a nossa oração, a nossa lágrima diante do Eterno. Ah, Senhor, e acima do Senhor nunca haverá, Senhor, aleluia, Deus tão grande como o Senhor é. Então nessa noite venha tomar, aleluia, a direção, como já foi falado no lugar de culto. Vai tomando a vida, Pai, do pregador nessa noite. Eu sei que o Senhor já palestrou com ele nessa noite. Eu sei que o Espírito, Pai, já falou com ele nessa noite. O Senhor capitou, ele colocou, aleluia, na coordenada eles nessa noite. E ministrar a tua palavra, não aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o teu Espírito quer falar na casa nessa noite. A igreja do Senhor, aqueles que têm ouvido o Espírito Santo nessa noite, Pai, e que cada um que vem aqui para exaltar e adorar o teu nome, possa, Pai, nessa noite abrir os ouvidos, os corações, e que o nosso coração seja uma terra fértil, Pai, e que essa palavra venha penetrar, e que ela venha germinar e dar fruto, direcionado pelo teu Espírito Santo. Ah, Pai, nos ensina a te adorar a cada dia, Deus. Nos ensina a te buscar a cada dia, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Cobre o lar dele com teu sangue. Enquanto ele está aqui, o Senhor está trabalhando dentro da casa dele, na parentela dele, Pai, na família dele. Continua a dar livramentos, continua a dar escape, fecha a boca do leão, joga os demônios por terra. Oh, Deus, caminha com teu filho aí, Pai, pra lá e pra cá. Tu caminha com Sadraque e Abednego, Pai, na fornalha de fogo ardente. Deus, que nessa noite, Pai, ele venha falar aquilo que teu Espírito Santo colocar diante, Pai, do coração dele, dos ouvidos dele nessa noite, Pai. E que cada um nessa noite possa tomar posse, Pai. Deus, então, e praticar, Pai, aquilo que o Senhor quer falar neste lugar. E que possamos dar crédito à tua palavra, em nome do Senhor Jesus, Pai. Oh, Deus, assim eu te oro, Pai, te glorifico, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Dá uma linda salva de palmas para o Senhor Jesus, amém. Aleluia. Amém. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Oh, glória a Jesus. É um prazer, meus irmãos, imenso estar adorando a Deus aqui mais uma vez nessa humilde casa, meus irmãos. Que Deus venha abençoar, meus irmãos, de todas as formas, esse ministério, a membresia, a liderança, meu Pai, forte esse ministério, pastor Rodrigo Rocha, e sua esposa, né? Jéssica, né? Missionária, né? Amém. Pelo segundo convite, né? Eu fico honrado, pastor. Tem meu carinho, meu respeito, de coração, sem hipocrisia, sem aqui, meus irmãos, rasgação de seda, porque aqui tem homens e mulheres de Deus, meus irmãos. Oh, glória a Deus. Amém? Então tem meu respeito, meu carinho desse humilde obreiro, meus irmãos. Aleluia. Estou aqui também, né, com o evangelista Johnny, né? Grande homem de Deus. Uma saudação tremenda aqui também. Aleluia. Estamos bem acompanhados, igreja. Amém. Amém? Glória a Deus. Estaria aqui com mais pessoas, né? Mas devido aos contratempos, o Senhor sabe todas as coisas, mas de uma forma não vão poder fugir, né? Vai estar isso aí, vai estar aqui também ministrando aqui nos dias também da festividade da campanha, né? Duas missionárias lá da onde congrega, o meu pastor presidente também vai estar aqui honrando. Então Deus tem feito essa aliança para a glória e honra do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos aqui então para o tema dessa
essa poderosa campanha se encontra no livro de Jeremias, capítulo 18, versículo 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Olha a pergunta. Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar, para derribar e para destruir, se a tal nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito lhe faria. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora a cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Um 12 para terminar. Mas eles dizem: não há esperança, porque após as nossas imaginações andaremos, e fará cada um segundo o propósito do seu malvado coração. Podeis assentar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Toda honra e toda glória seja dada ao Senhor Jesus. Quero ser bem sucinto, em breve, meus irmãos, breve. Que o Senhor tem falado de várias diversas formas, mas a maior profecia é essa que vai ser agora pregada. Peço agora, meus irmãos, os ouvidos, da igreja, porque não é o obreiro que está falando, é a voz do Todo-Poderoso. Amém? Então nós temos que sair atento, para ouvir a voz de Deus. Amém. E esse tema é muito forte, igreja. É um tema que poucos pregam. É um tema que muitos, meus irmãos, levam por um caminho certo de vitória. Mas só pode ter vitória quem se prostra diante dos pés do Senhor. Só pode ter vitória, meus irmãos, quem se humilha diante, meus irmãos, da santa vontade do Deus Todo-Poderoso. E aqui Jeremias é levantado, meus irmãos, em um dos momentos mais sombrios e macabros da história do povo de Israel, do povo de Deus. Momento esse, meus irmãos, que a história vai dizendo, a Bíblia vai dizendo, que é preciso Jeremias, meus irmãos, descer a esse determinado lugar para ali ouvir as orientações de Deus para com o povo. Olha. E esse momento é tão sombrio, meus irmãos, se a igreja pode ler do 18 ao 19, que a apostasia, a idolatria, a transgressão, a rebelião do povo contra Deus era tão grande, tão imensa, mas não tão sagaz, de tal forma que Deus projeta, evangelista, no teu coração um plano para assim deter, meus irmãos, aquele povo. Para aquele povo viesse voltar o teu coração de volta para Deus. Haja visto que muitos pregam que Deus é amor, esquece que porém Ele também é um fogo tão consumidor, igreja, que nesse momento Deus vê, meus irmãos, um projeto, vê um plano infalível para deter o coração daquele povo rebelde. Aleluia! E vemos que a história, meus irmãos, se repete novamente diante do povo de Israel. Diante de tanta idolatria, de tanta desobediência, não querendo ouvir mais o mandamento, não querendo ouvir nem sequer os profetas humildes que Deus levantava naquele tempo. Porque quando Deus levantava os profetas, o povo dava um jeito de matar, o povo dava um jeito de destruir, de calar a voz daquele profeta. Assim como foi na vida de Jeremias. Mas só que Jeremias agora nós vamos ver um parâmetro difícil para a vida dele, porque diante de um povo tão pecador, um povo tão, meus irmãos, blasfemo, como que eu iria pregar? Como que Jeremias ia profetizar nessa nação? Haja vista que, estando eu no lugar de Jeremias ou qualquer um aqui, agiria da mesma forma. O medo ia penetrar no meu coração, o medo, meus irmãos, ia ficar como na minha vida? Eu ia ficar constrangido, por quê? O medo da morte seria iminente. O medo de ser lançado no calabouço também. O medo de ser lançado no poço cheio de lama também, igreja. Porque o povo não queria ouvir, o povo não estava atento mais. Não tinha mais aquela sede, aquela fome de ouvir as profecias, de ouvir a correção do Deus vivo. Glória a Deus. E Deus pensa, meus irmãos, vou parar esse povo.
Verdade. Mas primeiro eu tenho que mostrar o meu profeta o porquê. Porque Deus, pastor, evangelista, não faz nada sem antes avisar. Verdade, meu Deus não trabalha, Deus não age sem antes precaver, alertar o povo amado dele. Então eu não sei qual é a aprovação, eu não sei em qual vale, eu não sei, meus irmãos, em que determinada situação da sua vida se encontra agora. Mas eu tenho uma certeza, Deus avisou. Eu tenho uma certeza, Deus te orientou a fazer o certo. E quando nós não fazemos o certo, é preciso Deus nos levar para esse determinado lugar, para entender, porque o que prevalece é a vontade, é o querer do Todo-Poderoso Deus na minha, sua vida. Então eu entendo com isso que o vaso não se manda, o vaso não tem querer, o vaso, meus irmãos, não tem voz ativa sem antes vir do oleiro. Aleluia. Então Deus levanta, meus irmãos, Jeremias nesse período tão sombrio. Por que eu vou falar sombrio? Porque a idolatria, meus irmãos, era tão grande. Incenso sendo queimado para deuses, meus irmãos. Eles, o povo de Deus, ofereciam os teus filhos em sacrifício para Deus, meus irmãos, falsos, para deuses estranhos. Olha até, meus irmãos, aonde que gravidade chegou esse problema, essa dificuldade de adorar, essa dificuldade de obedecer, essa dificuldade de se prostrar diante de Deus chegou, a ponto daquele povo entender que não Deus ouvindo o clamor deles, porque Deus tem o seu tempo determinado para todas as coisas. Não quer dizer que eu dobrar meu joelho aqui agora Ele vai me ouvir. Não quer dizer que as minhas orações de anos e anos Deus vai me ouvir no tempo que você quiser, não. Não. Aquele povo, meus irmãos, se idolatrou de tal forma que eles viam, meus irmãos, os seus filhos nos altares em oferenda a sacrifício a esses deuses. Quer mais? Como se não bastasse, meus irmãos, aquele povo se tornou no período evangelista um povo canibal. Um povo que comia carne, meus irmãos, dos seus próprios filhos. É pesada essa palavra, mas é realidade que se encontrava aquele povo. É a realidade que se encontra, meus irmãos, na geração, a nação atual que vivemos. Uma nação rebelde, uma nação, meus irmãos, que voltou seu coração para os prazeres do mundo. A nação que não ouve mais os profetas. Uma nação que abafa a todo momento a voz dos profetas, meus irmãos, no deserto, nos vales. Uma nação que intenta a todo momento matar homens e mulheres de Deus dentro e fora das igrejas. Uma nação que intenta a todo momento matar líderes que por pregar a palavra da verdade, porque por pregar a palavra, meus irmãos, que liberta, restaura e transforma, eles se sentem no direito de abater esses. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mas eu venho como voz profética, meus irmãos, nessa noite dizer que esse sim o Senhor vai continuar a levantar. Esses que pregam a verdade, mas também vivem a verdade. Deus vai levar em lugares nós vamos para pregar. E se for preciso apontar um dedo de profeta e dizer: se conserta, seja vaso de honra e não vaso de desonra. Glória a Deus. Aleluia. Espírito Santo, aleluia. Glória. Um período difícil para se proclamar a palavra, igreja. Se põe no lugar de Jeremias. Se põe no lugar daquele profeta, igreja. O povo estava oferecendo seus filhos em sacrifício. E como se não bastasse, eles comiam, devoravam a carne, meus irmãos, daquelas crianças. E o coração de Deus se indignou de uma tal forma, o coração de Deus se voltou para ele de uma tal forma, igreja, que ele coloca no coração o Senhor Todo-Poderoso um plano para parar. É Deus dizendo: eu vou parar crente porque não está obedecendo. Eu vou parar crente porque não está me ouvindo. Eu vou parar crente porque não está se prostrando. Porque você e eu não se mandamos. Nós temos o dono, nós temos o Criador, nós temos o Altíssimo que toma conta e dirige o conduto da minha sua vida. Glória a Deus. Chega de crente que acha que se manda, que bate no peito e não faz a vontade do Todo-Poderoso. Existe um Deus sobre os céus e a terra. E a palavra do Senhor diz que naquele grande dia todo olho verá, todo joelho se dobrará diante dele. Glória a Deus. Glória a Deus, Aleluia. aleluia. São esses profetas evangelistas que Deus vai levantar nesses últimos dias. Eu falei aqui na última pregação. Se está achando que está pesado demais as pregações, a palavra de correção, de posicionamento, imagina agora, meus irmãos, nesses últimos dias que a volta de Jesus que está tão iminente que podemos, meus irmãos, ver com nossos olhos carnais. Os acontecimentos, meus irmãos, está acontecendo no mundo afora, na natureza.
E você entrando pelas portas da casa do Senhor, querendo ouvir palavra de ânimo, palavra que vem adoçar o teu ego, vem adoçar o lugar que você se encontra, o posicionamento que você está. Será que está agradando ao Senhor? Já fez a pergunta a si mesmo? Glória a Deus. Pelo contrário, meus irmãos, essa palavra cada dia mais, meus irmãos, vai se aumentar. O teor dessa palavra cada dia mais, meus irmãos, vai se multiplicar, igreja. Qual é, irmão? Qual é o meu amor? Arrependa-se. É conserto, é santidade, é jejum, é se separar mais e mais para Deus. Aleluia! Ai, Jesus, aleluia! Eu sinto a presença do Espírito Santo nessa casa. Sim, meu Pai. Não se preste ficar em silêncio, adore e exalte o santo nome do Senhor. Porque tu é vaso, você não se manda. Quando faz aquilo que lhe apraz, é a vontade de Deus na minha e sua vida, tem que prevalecer. Aleluia! E Deus leva, meus irmãos, Deus leva Jeremias para esse determinado lugar chamado Casa do Oleiro. Casa essa que é temido por muitos crentes. Casa essa que é desconhecido para muitos crentes. Casa essa que muitos crentes nunca ouviram falar. Casa do Oleiro é lugar, meus irmãos, de humilhação. Casa de Oleiro é lugar de tratamento. Casa de Oleiro é lugar de conserto. Casa de Oleiro é lugar de renúncia. Glória a Deus. Aleluia! Glória! E muitos preferem falar que a casa do oleiro é dentro da igreja. Muitos preferem falar que casa do oleiro é dentro do seu quarto. Eu vou mais além, a casa do oleiro é dentro do meu e do seu interior. Porque é onde Deus vai tratar, é onde Deus vai lapidar, é onde Deus vai forjar o meu e o seu caráter. Glória a Deus! Glória! É aqui, ó, dentro do interior, a briga interna da alma com o espírito e a carne. É aqui dentro que o Senhor vai conhecer eu e você. Glória! Oh, Espírito Santo de Deus, aleluia. Alamanás. Então o Senhor precisa mostrar uma lição para Jeremias. É, Deus. E Deus encaminha ele, meus irmãos, para a casa do oleiro. E ali ele observa. A palavra do Senhor fala que ele desce. Porque era normal naquele tempo, meus irmãos, a cerâmica, a casa de cerâmicas. Vasos. E já visto que a palavra do Senhor vai dizendo em 2 Timóteo, capítulo 2, 19 em diante, que dentro de uma casa há diversos tipos de vaso. Verdade. Vaso de pau, vaso de prata, de ouro e também vaso de barro. E o que o Senhor, parando com o Senhor, o que ele quer dizer? Qual o significado dessa palavra? Sim, há vasos, diversos tipos de vasos dentro da casa do Senhor. Mas só vai se destacar quem é vaso de barro. É, meu Deus. Por quê? Verdade. Veja, Glória a Deus. tem um mistério nisso. Porque ninguém quer ser vaso. Glória. Porque ninguém quer ser amassado. É, Jesus. Porque ninguém quer chorar. Alamanás. Aí o Senhor falou assim para mim, olha, pode estar em fragmentos, pode estar, meus irmãos, em carco, em destroços, mas aquele que obedece ainda é vaso. Eita glória! Aquele que obedece ainda é vaso. Porque todos aqui já tiveram esse período da vida. No momento que você está mais quebrado, no momento que você está mais destruído internamente, no momento que você está mais, meus irmãos, que a briga está tão grande dentro de você, é no momento que Deus vai te usar, mais vai te exaltar, mais vai levar você para lugares para pregar a palavra. Porque o Evangelho não é sobre mim, o Evangelho é sobre o reino dos céus. Glória a Deus! Aleluia! Então qual tipo de vaso você tem sido dentro da casa? É, Deus! Aleluia! Maravilha! Porque o vaso não pode contender, a palavra não pode contender. Verdade! Eu não sei em que período da sua vida você está passando de uma provação. Você está passando no vale, no deserto, mas uma coisa é certa, contender não é resposta. Questionar não é resposta. Argumentar com Deus não é resposta. Simplesmente aceite e faça a vontade do Senhor. Pai! Porque se Ele te levou a esse determinado lugar, porque você e eu precisamos. Porque estudando mais a fundo, meus irmãos, o que? É caráter. É um forjamento de caráter que o Senhor precisa na sua vida e na minha. Verdade! Então Jeremias vê naquele momento, meus irmãos,
Olheiro sentado, humildemente trabalhando, meus irmãos, sobre a roda. E sobre a mão do olheiro, meus irmãos, eu imagino aquele vaso tomando uma pequena forma. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Pai. O vaso cheio de caroço, irmão, cheio de pedra, imperfeições, impurezas, louvado seja o nome do Senhor. Mas entenda que esse vaso é retirado da matéria mais desprezada, a matéria mais, meus irmãos, esnobada e esquecida pela humanidade, o que é barro. Mas nesse barro existem minerais. Esse barro, meus irmãos, existe, meus irmãos, coisas, meus irmãos, naturais, contidas pela natureza, que o Senhor vai trabalhar, que o Senhor vai forjar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas entenda que enquanto você está no vaso, você está na mão do olheiro, ali, meus irmãos, um processo bom, é um processo gostoso, porque a palavra do Senhor fala, olha, operando eu, quem impedirá? Ou seja, da mão do diabo Deus livra, da mão do homem Deus também opera maravilhas e tira, mas da mão de Deus quem tira? Você está na mão do Senhor. Então pode chorar, pode espernear, louvado seja o nome do Senhor. Só vai terminar quando o tratado do Senhor, quando o Senhor acabar a sua obra-prima. O Senhor não faz obras-primas inacabáveis. O Senhor não faz nada pela metade. Glória. É preciso terminar esse processo, é preciso vencer esse processo, louvado seja o nome do Senhor. E as impurezas precisam ser retiradas. E um segundo processo, igreja, é ser levada ao fogo, à fornalha. E quando a gente fala de fogo, a gente fala de fornalha, a gente sabe, meus irmãos, que o negócio fica mais profundo. A gente sabe que vai queimar, que vai arder, que vai tirar também as impurezas, louvado seja o nome do Senhor. Então é por isso que a gente vê dentro da casa do Senhor vaso de honra e vaso de desonra, louvado seja o nome do Senhor. Mas é necessário que esses vasos de desonra também estejam ao nosso redor. Lembra? As 10 virgens, 1, 10, 5 tinha, 5 não tinha? Porque o vaso de honra, meus irmãos, vai se manifestar. Porque a palavra só fala que os escândalos não vêm. Mas é necessário também que tenha escândalo, porque se manifestará os sinceros e retos de coração. Aleluia. Então, meus irmãos, não se espante quando você vê nos altares pregadores, meus irmãos, de desonra, que pregam, fazem o céu abrir, cadeira voar, seja lá o que for, mas num belo e determinado dia você já vai ver o nome dele na praça. É porque esse não foi tratado, meus irmãos, como eu e você estamos sendo tratados, como eu e você estamos sendo amassados na mão do olheiro, louvado seja o nome do Senhor. E questionar, meus irmãos, não está nos parâmetros do Senhor. O Senhor não aceita questionamento, aleluias. Porque Jeremias, quando ele vê aquele processo, e Deus palestra com ele, olha Jeremias, vês tu que esse vaso que o olheiro faz, é que eu vou fazer com o meu povo. Porque o povo já estava, meus irmãos, muito, mas muito distante de Deus. E é um perigo quando eu e você não ouvimos mais a voz do Senhor. É um perigo quando o teu querer te leva para longe, meus irmãos, da presença, da palavra do Senhor. E o Senhor precisa forjar um plano, o Senhor precisa forjar, meus irmãos, uma maneira de trazer, de voltar teu coração para a presença do Senhor. E muitas vezes esse plano não vai ser um plano bom, esse plano vai ser um plano que vai te agradar, que vai trazer felicidade no teu coração. Esse plano vai te machucar, vai ferir a tua alma. Mas esqueça não, você e eu estamos na mão do olheiro, louvado seja o nome do Senhor, e precisamos ser amassados. Então, para ser vaso de honra, precisa aceitar o propósito, e para ser vaso de desonra, a gente foge do propósito, a gente abandona tudo, louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor está falando, pode estar em fragmento, pode estar em capo, mas você ainda continua sendo vaso, louvado seja o nome do Senhor. É o Senhor dizendo, nessa aprovação que você está, você é vaso. Abra a tua boca, louve, pregue mesmo com vontade, com a presença do Espírito Santo. Se derrame, se quebre aos pés do Senhor Jesus Cristo. Se permita ao trabalhar do Espírito Santo, porque você é vaso. E temos visto, meus irmãos, muitos vasos de desonra subindo nas igrejas, levando ao povo a idolatria. Vasos, meus irmãos, de desonra que pregam sobre prosperidade, que pregam sobre dízimos e oferta, e a salvação do povo ninguém se fala, e o arrependimento ninguém se fala, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor está dizendo, foge desses tipos de vasos, tenha discernimento e sabedoria. Aleluia! Só que temos visto isso, meus irmãos, que hoje em dia estão querendo matar, perseguem nas redes sociais,
se levantam contra o meu teu nome, porque você prega dessa forma, porque você quer pregar a correção, você quer pregar sobre o confronto do pecado. Louvado seja o nome do Senhor. Meu Pai. O povo começou a intentar contra a vida de Jeremias e calar a voz de Jeremias. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Jeremias tinha uma missão. Jeremias tinha, meus irmãos, um propósito. Aleluia. Como o Senhor está falando, você tem uma missão, você tem um propósito nas tuas mãos. Mas para isso eu preciso concretizar esse momento de trabalhar, de lapidar o seu interior, o teu caráter, a tua personalidade. Eu preciso tratar. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Porque não há como eu obter vitória ou alcançar as bênçãos sem antes ser tratado pelo Senhor. Não há como eu ser um pregador da palavra sem antes lá embaixo eu ser tratado pela palavra, em ser tratado no meu interior, no meu caráter. Não há como ser evangelista, não há como ser presbítero sem antes ser tratado pelas mãos do Glória a oleiro. Deus. Aleluia. Pessoas hoje em dia, sou pastor, sou evangelista, não tiveram nem sequer um minuto, um tempo de intimidade com Deus no vale, no deserto. Eu posso falar por experiência própria. Aonde eu vou, sou chamado de obreiro. Eu sou obreiro. Outros me chamam de pastor, outros de evangelista já. Não, o processo é como obreiro. Eu ainda posso chegar lá, mas primeiro eu preciso respeitar os processos. É isso que muitos não têm feito. Não querem esperar o processo de Deus, mas aceitam o processo do homem. Olha como o evangelista prega demais, que saudação. Você vai ser levado a pastor. O processo do homem. Não aceita o processo do homem. Fique no processo de Deus, por mais que esteja machucando, esteja te causando feridas, louvado. Mas como é bom ser ferido por Deus, né, igreja? Fala a verdade. O crente, para ser crente, tem que ser doido mesmo. É por isso que a humanidade não entende. Como é que pode o camarada 7 anos desempregado, mas está nas igrejas, está na saída, está nos montes, está na campanha? Eu não consigo entender isso. É só quem está em Cristo, é só quem está na mão do oleiro para entender. Porque enquanto você está nesse processo, o Senhor vai dando discernimento e sabedoria. O Senhor vai te dando entendimento. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus não leva ninguém para determinado processo sem antes avisar, sem antes fazer você entender. E se você não está entendendo agora, não se preocupe. Ele vai fazer você entender no meio. No final, não interessa, mas esteja na mão. O negócio você está na mão do Senhor, mas em obediência, para que sejamos vasos honrados. E por onde passarmos, temos respeito, reconhecimento das pessoas. Não que Deus chamou ninguém para isso. O propósito da vida do homem, meus irmãos, em servir a Deus é glorificar e exaltar o nome dele. Em primeiro lugar. É porque tem muitos, sabe o quê? Muitos querendo reconhecimento do homem. Eu sou um pastor. Começam as mãos ali a fazer agendas em cima da outra para ter reconhecimento, para ter mídia do homem. Mas os verdadeiros que são tratados, que estão na mão do olheiro, meus irmãos, estão lá, ó, na casa do olheiro. O Senhor levanta no deserto, o Senhor levanta, meus irmãos, o vale. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E é bom, meus irmãos, ser tratado por Deus. Esse rapaz é doido, falando que é bom ser tratado por Deus. A gente sorri, a gente chora. No momento a gente está triste, mas daqui a pouco Deus vem com a providência, Deus vem com o socorro, Deus vem com uma palavra, com ânimo. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Ele não dá, meus irmãos, uma aprovação acima do que você possa ser tentado. Ele não vai te dar, meus irmãos, uma aprovação acima do que você não vier a resistir. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E uma lição, primeira lição, igreja, como eu falei aqui, a submissão a Deus como aquele que molda tanto o nosso caráter quanto, aleluia, o nosso serviço para determinada grande parte o que Ele pode fazer. Ou seja, Ele molda o meu caráter para ser usado por Ele. E o serviço que eu vou ser usado por Ele, eu não sei, é o chamado que cada um tem. Ele não pode exercer o seu chamado de qualquer forma. Ele falou isso com Jeremias: olha, vou te mostrar o que eu posso também fazer com o povo, mas também eu posso fazer contigo. Porque se você não abrir a tua boca para falar, se você não abrir a boca para profetizar, olha o que pode acontecer com você, Jeremias. Também. Então Deus, meus irmãos, nos ensina, nos instrui a passar no momento de aperto. Louvado seja o nome do Senhor. Casa do olheiro é íntimo, é interno, dentro de mim e você. Então permita, igreja, o processo. É difícil passar por processo, mas é dolorido, é doloroso. Louvado seja o nome do Senhor, pastor.
A vida de crente, meus irmãos, não é fácil. A vida do servo de Deus, meus irmãos, não é mil maravilhas. Mas quem disse que o Evangelho é só amor, quem disse que o Evangelho, meus irmãos, é só coisas, meus irmãos, que vai te agradar. O Evangelho, eu creio que é mais constituído por sofrimento, mais dor, igreja. Você lembra dos profetas, lembra do discípulo? Porque o nosso descanso não é aqui, a nossa morada não é aqui, nosso momento de felicidade eterna é lá em cima. Aleluia, Jesus. Então a casa do olheiro é um lugar que poucos crentes conhecem e querem passar. Olha o que vai dizer aqui, ó, em Isaías, capítulo 45, versículo 9. Ai daquele que contende com o seu Criador, caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que formou, que fazes? Ou a tua obra não tem mãos? O Senhor não aceita questionamento. Como que é o Criador, criatura, eu vou questionar com o Criador? Ele sabe o que ele faz. Então se você está nesse momento estreito, não se preocupa. Creia somente, porque Deus sabe o que está fazendo. É difícil acreditar, é difícil, meus irmãos, absorver tudo que está ao redor. Mas uma coisa o Senhor quer, e Ele não abre mão: obediência. Apenas obedece. Apenas obedece e você verá o que Deus vai fazer. Eu falo, igreja, até eu falei que eu fiquei 7 anos contado desempregado. E falaram que até o mundo profético, até lá em Deuteronômio. Nesses 7 anos eu entrava e saía de uma porta de emprego, evangelista. Não durava 1, 2 ou 3 meses no máximo. E ali, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus é tão maravilhoso comigo que o verdadeiro amor do novo convertido, ele sabe como é que é, né? Aonde tinha festividade, onde tinha saída, onde tinha monte de campanha, eu estava em todas. Mas estava com o sentimento do primeiro amor, igreja. Eu não estava interessado em nada. E o Senhor veio fazendo reboliço, porque Ele tinha que tratar do meu interior. Ele tinha que tratar, meus irmãos, da minha personalidade. Eu não posso simplesmente me formar em um pregador e subir aqui e pregar o que eu acho. Eu tenho que pregar, meus irmãos, o que eu creio e já vivi. E eu já vivi momentos de aperto com o Senhor. Eu tenho um testemunho para contar. Então Deus não vai te levantar se antes você tem um testemunho, se antes você tem um particular com Ele. Mas para isso, meus irmãos, Ele me levou por 7 anos. Desses 7 anos eu recebi tantas bênçãos, inclusive no veículo, inclusive a porta de emprego da qual eu estou a fazer 3 anos. Então, igreja, é um momento que você passa de choro, de risos, é uma mistura de sentimento espiritual. Mas o amor pela obra, o amor pelo Evangelho tem que prevalecer. Porque o apóstolo Paulo falou o quê? Que ele era participante das aflições de Cristo. As aflições de Cristo têm sido participante, têm sido vivo na sua e na minha vida. E as aflições a gente sabe que é chorar, que é sentir dor por amor ao Evangelho, que é ser tratado por Deus nesse momento na qual eu e você não queríamos, mas a vontade de Deus é minha, não é? Ele quer tratar contigo, Ele quer tratar com você. Mas eu tenho que se permitir, louvado seja o nome do Senhor. Para que eu seja um vaso de honra, para que a igreja seja vaso de honra, é preciso descer, quebrar o orgulho, quebrar o ego, quebrar a soberba, quebrar a altivez, quebrar, meus irmãos, aquilo que traz para o Senhor distanciamento. Foi isso que Ele fez comigo. E eu entendi qual era o meu chamado a partir do momento que eu aceitei a vontade de Deus. Talvez você ainda não deslanchou no mundo espiritual. Talvez você ainda não cresceu um patamar porque você ainda não entendeu qual é a vontade, nem procurou entender qual é a vontade de Deus. Aleluia, Jesus. Porque não é preciso o pregador vir de fora para abrir os olhos e ouvidos da igreja. Não é preciso o pastor repetidamente falar, meus irmãos, aquilo que você já está se diz cansado de ouvir. Você tem conhecimento. Eu e você temos o conhecimento da palavra, temos amplo, meus irmãos, livre-arbítrio para chegar diante de Deus e entender qual é a vontade, boa e perfeita vontade de Deus. Foi como foi falado aqui.
Que queres que eu te faça? A pergunta está sendo diariamente, meus irmãos, repetida dentro das igrejas, em cima dos altares. Mas o Senhor, meus irmãos, não vai agir. O que queres que eu te faça? Não está falando, não vou te dar carro, não vou te dar casa, não vou te dar bens materiais. Ele quer tratar a tua alma primeiro. Ele quer tratar o seu íntimo em primeiro lugar. Então, igreja, a casa do olheiro é simplesmente, igreja, o meu e o seu interior. Só você e Deus conhece. O pastor não te conhece por dentro. O evangelista não te conhece. O obreiro Ramon não te conhece. Isso é a casa do olheiro. Louvado seja o nome do Senhor. É um processo de vaso para formar um vaso que tem as suas etapas. E esse processo, igreja amada, não é do dia para o outro. Esse processo na mão do olheiro, na mão de Deus Todo-Poderoso, demanda tempo. E é isso que faz eu e você questionar o tempo de Deus. O tempo de Deus, igreja. A lógica humana não cabe nos céus. A visão, a ótica humana, meus irmãos, não faz parte dos planos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, que possamos a cada dia visitar o nosso interior, permitir que Deus visite o nosso interior, a nossa alma, e que Ele venha tratar, e que Ele venha lapidar, forjar todos os sentidos. Todas as áreas sejam visitadas pelas mãos do Senhor, seja amassada, seja formada, venha tomar forma, personalidade, e que sejamos vasos de honra na mão do olheiro. E por onde passarmos, viemos dar testemunho de vasos de honra. Viemos dar testemunho de vasos, meus irmãos, obedientes. Vasos que pagam preço, vasos que choram. Porque crente não tem vida fácil. Crente não tem que levar vida de mordomia. Crente vive pelos acessos do deserto, pelos becos do vale, aleluia. Porque é lá que você vai ter um momento mais profundo de intimidade com Deus. Então que o Senhor, meus irmãos, venha continuamente, meus irmãos, nos amassar, tirar todas as impurezas, para que naquele grande dia possamos entrar nas mansões celestiais, igreja. E aqui fique tudo aquilo que não provém da vontade do Senhor. Todas as concupiscências da carne venham cair por terra em nome de Jesus. Na vida daqueles que se permitirem ser tratados pelas mãos do Senhor Todo-Poderoso. E eu assim eu quero agradecer a oportunidade humildemente em nome de Jesus. Amém?